Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, deixa eu acertar aqui. Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CPTS-11, Hedge Fund da Capitânia, que até um tempo atrás era um fundo de CRI. Bora para mais um mês aí acompanhando este fundo. Bora para o relatório gerencial de março. Então vamos lá, pessoal, relatório gerencial de março, fundo. Como vocês podem ver, né, quem é a primeira vez que está acompanhando aqui e já investiu no CPTS, viu que eles mudaram o relatório, acho que faz uns 3 meses, se eu não me engano, que eles mudaram o relatório, é que o fundo negociando a 7,20 por cota, valor patrimonial 8,74, um baita deságio, embora ele tenha dado uma recuperadinha aí nos últimos dias, ó, 7,63. Ele chegou a estar negociando aí a 6,11 lá em começo de dezembro, baixo de 6, 6, 7, 6,50, 6,20 e aí mais próximo do 7,60. Mas mesmo assim, ainda com um baita deságio. Pessoal, aqui um ponto importante que eu queria trazer para vocês, para quem viu o vídeo que eu falei sobre o desdobramento do LZR, que foi na semana passada que saiu o vídeo, né, do desdobramento, e vocês sabem a minha opinião, eu não sou favorável a esse tipo de situação, porque acaba deixando muito mais fácil o investimento. Aí vocês podem criticar, Eric, mas o objetivo não é ser fácil? Sim, porém, as pessoas, quando a cota é R$ 100, a pessoa não vou falar sobre isso de novo, porque sempre gera polêmica, mas eu sou contra a questão do desdobramento. E aqui é um dos pontos para vocês só observarem, porque é o seguinte, olha só que interessante. O CPTS, se a gente for pegar, esse dividendo que ele está pagando de 8,2 centavos, ele é o maior desde janeiro do ano passado. Se a gente for pegar aqui, olhando aqui pela distribuição, teve aqui alguns meses que ele pagou 8,1, mas esse 8,2 é o maior dividendo. Se você tem 10 cotas do fundo, não vai fazer a menor diferença. Porque hoje o fundo ele está pagando 8,2, o mês passado ele pagou 8. Você vai acabar recebendo 8 centavos porque você não recebe esses 2 centavos, porque a gente não tem esse fracionamento na hora de receber. É claro que, né, se você somando as contas, uma hora esses dois aqui, a cada 5 cotas, eles se transformam em 1 centavo, beleza? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito diferente quando a gente tem uma variação, e a gente tem que ver que é uma baita de uma variação. Se a gente pega um fundo que pagava 80 centavos e passou a pagar 82, assim, a gente olhando, a gente vê que tem um aumento de dividendo, tanto é que o guidance de alguns fundos, eles colocam lá 5 centavos é bastante coisa, né, de diferença da borda inferior para a borda superior. Mas o que eu quero mostrar para vocês é esse ponto, quando o fundo é base 10, quando você tem oscilação na casa depois do centavo, acaba que ele não é representativo, ele só é representativo na hora que você chega num valor de número de cotas a ponto de você somar. Porque imagina, pessoal, se você tiver 3 cotas do CPTS, você vai receber 24 centavos. E esses outros 6 não sei como é que a gente pode falar que é depois do centavo aqui, como é que você vai fazer para receber? Você não vai receber. Então bem complexa essa questão do base 10, mas eu não quero mais falar sobre isso, é só para vocês verem que de fato ele está pagando, o maior dividendo que ele pagou desde janeiro, do que eu olhei ali no Status Invest, desde janeiro de 24. O fundo aí teve uma pequena queda no número de cotistas, 356, ele estava chegando perto de 400, mas perdeu bastante cotista aí. Fundo, a carteira de recebíveis, né, foi impactada pelo fechamento da curva de juros, de forma que a marcação ao mercado foi de IPCA 8,98 para 8,92, pouca diferença, mas numa carteira grande esse 0,06 aí é bastante coisa. Fundo hoje tem uma carteira de CRIs com 17 ativos, que representa 35% aí do patrimônio, sendo praticamente 100% da carteira indexada ao IPCA, marcada aí a 8,92. E 1,43, que é CDI, é muito pouca coisa, com taxa de marcação CDI mais quase 4%. E a outra parte, o fundo tem 74 fundos imobiliários e ele diminuiu bastante o número de fundos imobiliários nos últimos 2 relatórios. Se eu não me engano, ele chegou a estar com quase 99 fundos, alguma coisa assim, diminuiu bastante. Sendo que desses fundos, praticamente 90% da carteira desses fundos é de tijolo e 10% de fundo de papel, sendo que a parte de fundo imobiliário dá 55,6% aí do
portfólio. O upside daquela carteira de fundo imobiliário, que é a valorização da cota patrimonial do CPTS, mais a valorização dos fundos que tem dentro deles, enxergam um potencial de upside aí de 44%, que eu normalmente eu acho meio forçado, mas é plausível. Então aqui é a tabela de sensibilidade do fundo, o guidance de pagamento entre 0,7 e 0,9, 7 centavos e 9 centavos. Aqui a gente vê que o fundo ele voltou a ter prejuízo nos fundos imobiliários. Eu até cheguei a comentar isso no mês passado, que fazia tempo que ele não tinha prejuízo em CRI, e dessa vez ele voltou a ter os prejuízos, que é o que eu sempre falei em relação à carteira de CRIs do CPTS, que o grande problema dele de longe eram as compromissadas, não eram as compromissadas, e sim a carteira de CRI que ele não conseguia girar, e aqui está o exemplo, ele girou a carteira e teve um prejuízo de praticamente 3 milhões aí. O fundo gerou 7,7, pagou 8,2, manteve. É engraçado porque esse mês, todos os meses ele estava vindo gerando, basicamente, ele estava pagando o que ele estava gerando, e esse mês eles resolveram usar um pouco de reserva aí. Eles estavam com 1 centavo, agora estão com 0,5 centavos de reserva. Aqui o histórico de distribuição. Aqui, pessoal, interessante de ver. O fundo ele fez compras definitivas de 12, praticamente 12, quase 13 milhões, sendo uma taxa de IPCA mais 8,62, e as vendas ele fez IPCA mais 7, ou seja, ele aumentou o carrego do fundo. E aqui um ponto importante, pessoal, para vocês verem o seguinte: como que o fundo conseguiu ter prejuízo e aumento do patrimônio? Olha só que interessante, ele teve prejuízo na negociação, porém impacto patrimonial positivo. Exatamente, pessoal, porque o CRI que ele negociou, o CRI que ele vendeu, a taxa de aquisição dele era 5,91. Olha só como é um CRI antigo da carteira. A taxa de marcação a mercado deste CRI, 7,74. E a taxa de venda foi 7,50. O que significa isso? Por que ele teve um prejuízo? Porque a taxa de venda é bem maior do que a taxa de compra. Ou seja, você sobe a taxa de juros, o preço do título cai. Por isso você teve prejuízo. Mas por que ele teve um impacto patrimonial? Porque a taxa de marcação ainda estava pior do que, assim, em termos de para marcação, ela estava pior do que a taxa de venda. Então o fundo vendeu, ele vendeu então, a taxa de venda estava maior que a de aquisição, porém a taxa de marcação ainda é um pouco maior que a taxa de venda. Então por isso que ele teve um impacto positivo. Porque a taxa de venda foi menor do que a taxa de marcação. Por isso que ele teve um impacto positivo. Exatamente por causa dessa questão que o ativo ele estava marcado. Se ele tivesse vendido nessa taxa, também não teria impacto patrimonial. Teria um prejuízo maior e ainda não teria impacto patrimonial. Então, se ele tivesse vendido a essa taxa aqui, seria mais de 3 milhões de prejuízo, porque esse positivo viria para cá, tá? Bom, pessoal, era isso. Carteira hoje do fundo 34% CRI, 55% fundo imobiliário. Acho que não teve nenhuma modificação, nenhuma novidade. Aqui o custo de compromissada zerou esse mês. Interessante porque o CDI continua alto, ele deve ter realizado alguma coisa aqui que eles não falam o que é. Se a gente for pegar lá na despesa financeira, vamos dar uma olhada na despesa se teve alguma alteração aqui que eu não vi. Despesa financeira 3,2, 3,6. Teve uma queda pode ser que ele tenha zerado algumas posições de compromissada a ponto de ter dado zero impacto, né? Porque a taxa Selic continua muito alta, então não fazia muito sentido o impacto ser 0-0, porque ele vinha em quedas, perda de resultado praticamente depois, lá desde maio do ano passado. Beleza, pessoal, era isso. Então, mais um mês aí acompanhando o CPTS, um fundo que já foi muito mais hypado, hoje nem é tanto. Mas é isso aí, tem bastante cotista ainda, bastante investidor que é inscrito aqui no canal, que tem ele como na carteira, e então eu sempre sigo acompanhando o CPTS. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.